de Atos capítulo 12, versículo de número 12, é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Quando nós pegamos Apocalipse, capítulo 1, verso de número 1, a revelação está sendo direcionada para este homem, cujo nome é João. Quem é este João? É João o Batista? Não. É João o Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos? Não. Esse João é o mesmo João de Mateus capítulo 4, verso 21, e está escrito: e indo mais adiante da Galileia, Jesus vai encontrar dois homens que estavam trabalhando e estavam lavando as suas redes. O nome desses homens, um era chamado de Tiago, o nome do outro homem era chamado de João, cujos ambos eram filhos de um homem chamado Zebedeu. Esse homem que está no verso de número 1 é esse homem que está em Mateus 4, verso 21, que ele é filho de Zebedeu. Quando nós pegamos a biografia desse homem chamado João no Novo Testamento, percebemos que o Novo Testamento já nos traz a memória, já nos narra quem é o nome do seu pai. E o nome do seu pai é este homem chamado de Zebedeu. Se nós traçarmos o Novo Testamento com os 4 evangelhos, em nenhum momento nós vamos identificar o nome da mãe deste homem chamado João. Possivelmente, alguns historiadores ou alguns teólogos, eu amo teologia, e eles vão supor que a mãe desse homem chamado João era uma mulher chamada de Salomé. Salomé foi uma das seguidoras que andou com Jesus. Este homem chamado João, a Bíblia só nos traz a memória quem é o nome do seu pai, e o nome do seu pai é Zebedeu. Em Mateus capítulo 4, verso de número 21, Jesus, indo mais adiante da Galileia, ele vai encontrar esses dois homens e vai os chamar, e vai os vocacionar. Percebam que nesse momento Jesus está chamando Tiago e está chamando João. Quando nós olhamos a biografia deste homem chamado João, mais à frente nós vamos ver que ele se tornou discípulo de Jesus. Em Mateus capítulo 10, versículo de número 2, Jesus ele menciona o nome de 4 personagens. E o nome desses 4 personagens é Pedro, André, Tiago e João, cujos ambos eram filhos de um homem chamado Zebedeu. Percebemos que em Mateus capítulo 10, verso 2, mais uma vez Jesus está mencionando o nome deste homem chamado João. João, outrora pescador, agora ele se torna discípulo de Cristo. E a primeira coisa que Cristo faz na vida de João é conceder poder para ele, para que o mesmo possa operar sinais, possa operar milagres no nome de Jesus. Em Mateus capítulo 10, verso de número 1, está escrito: e Jesus concedeu a autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados. Jesus está concedendo a autoridade para os seus 12 discípulos. Percebam que esta autoridade é uma autoridade espiritual. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra algumas autoridades, entre elas a autoridade familiar. O que é uma autoridade familiar? Uma autoridade familiar se chama pai e se chama mãe. A mãe dentro da família, o pai dentro da família são uma autoridade. Segunda autoridade, a autoridade governamental. A Bíblia diz que Paulo escreveu Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1, está escrito: sujeitai-vos a todas as autoridades que foram constituídas por Deus. Percebemos que essas autoridades é uma autoridade governamental. Que autoridades são essas? Deputados, governadores, senadores, prefeitos, presidente da República. A autoridade governamental. Terceira autoridade, a autoridade eclesiástica. Que tipo de autoridade é esta? O pastor é uma autoridade, a pastora, uma autoridade, o obreiro, uma autoridade, diácono, outra autoridade, presbítero, uma autoridade, evangelista, uma autoridade, a autoridade eclesiástica. Mas esta autoridade que ele está concedendo para os seus discípulos não é uma autoridade familiar, não é uma autoridade eclesiástica, autoridade governamental.
autoridade que ele está concedendo para os discípulos é a autoridade espiritual. Que autoridade é esta? É a mesma autoridade de Atos capítulo 1, versículo de número 8, que está escrito: e permanecemos em Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos de poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Essa palavra poder no Novo Testamento, no grego koiné, significa dínamos, e dínamos quer dizer autoridade, energia. Então Jesus, em Atos 1, verso 8, na tua ressurreição, ele está prometendo a autoridade, uma autoridade espiritual, e esta autoridade ela vem constituído com poder. Em Mateus capítulo 10, verso de número 1, Jesus está dando a autoridade para os discípulos. E para que serve essa autoridade? A autoridade que Jesus está concedendo para os seus discípulos é colocar as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Terceiro, é uma autoridade movida pela unção do Espírito Santo de Deus. Deus, nesta noite, neste culto de Santa Ceia, Ele está nos concedendo a autoridade espiritual. Esta autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados. João recebeu a autoridade. João, ele vai presenciar algumas manifestações da obra de Jesus. Manifestações estas, ele vai presenciar Cristo em carne. É por isso que João escreveu em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 14. João diz: e o Verbo se manifestou em carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A glória esta, como a do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de poder. João vai presenciar Cristo operar milagres. João vai presenciar Cristo indo à cruz. João vai presenciar Cristo ressurreto, saindo da cruz. João vai presenciar Cristo na ascensão, porque na ascensão, em Atos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, todos os discípulos estão no Monte das Oliveiras e Cristo está subindo ao céu. E quando ele sobe ao céu, Cristo vai sumir. Quando ele some, aparecem dois varões. E os dois varões vão dizer: homens, por que olhais para aquele que está indo? O mesmo que está indo é o mesmo que há de voltar. Aqui os varões estão dando uma palavra de encorajamento para os apóstolos. Por quê? Porque o mesmo que foi é o mesmo que há de voltar. E isso se chama sobre a volta de Cristo para buscar a tua igreja nesta terra. Esse homem chamado João, de Apocalipse 1, verso 1, ele anda com Cristo. Ele se torna discípulo amado do Senhor. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23, está escrito: e o discípulo amado reclinava a sua cabeça no peito de Cristo. Que é o discípulo amado? Este homem chamado João. Esse homem chamado João, ele vai ser o único discípulo que não vai provar a morte por um martírio. A Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20 ao verso 22, Pedro está andando com Cristo, e Pedro vai ver que o discípulo amado vem nos seguindo, e Pedro vai dizer: Senhor, e quanto é esse discípulo aí que está nos seguindo? Jesus vai dizer: Pedro, o que te importa se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte? Até então, naquele momento, todos vão pensar que João seria o único que não provaria a morte. Mas essa palavra de Jesus para a vida de João seria que João era o único discípulo, se tornaria o único apóstolo que não seria martirizado. Quando eu vejo Apocalipse 1, verso de número 1, a revelação que Deus entrega para João, eu percebo que esta palavra que Deus disse para Pedro sobre a vida de João vai acontecer. Por quê? Porque é um momento de perseguição, é um momento que a igreja passou por uma das maiores perseguições nesta terra, o momento que os apóstolos, todos eles, exceto João, foi martirizado. É o momento que os imperadores que se levantavam em Roma começaram a perseguir a igreja do Senhor. Esse homem chamado João,
com aquela palavra que estava na tua vida, ele vai ser o único apóstolo, ele vai ser o único discípulo que não vai ser martirizado. E o livro do Apocalipse é esta revelação. João recebe uma das maiores revelações. E o livro do Apocalipse é tão interessante que João, ele dá uma palavra de encorajamento. E não é a palavra de encorajamento, é uma palavra de conforto. Porque Apocalipse, 1 versículo 3, acompanhe comigo por favor, está escrito: bem-aventurado é aquele que lê as palavras da profecia que está dentro deste Aleluia! livro. João está dizendo: bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve as palavras das profecias que está dentro deste livro. Bem-aventurado é Macaios, e Macaios significa afortunado, Macaios significa feliz. É por isso que no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus ele vai dizer: bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado significa feliz. Então Jesus está dizendo: feliz é aqueles que choram, porque eles serão consolados. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de se alegrar. O salmista escreveu, Salmo de número 30, verso de número 5: o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Jesus vai trazer alegria. Então João está dizendo: bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve a palavra da profecia que está neste livro. O livro do Apocalipse é tão interessante que ele está sendo dividido em três partes. Apocalipse é 1, verso 19, está escrito: João, ele escreveu as coisas que ele viu, as coisas que eram presentes e as coisas que acontecerão. Diz para o teu irmão: João, ele escreveu as coisas que ele viu, as coisas que eram presentes e as coisas que iriam acontecer. Apocalipse é 1, verso 19: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. O que é que João viu? Apocalipse é 1. Quais eram os sinais, quais eram os acontecimentos do tempo presente? Apocalipse 2, Apocalipse 3 todo, que são as 7 igrejas da Ásia Menor. Escreve as coisas que acontecerão, o que ainda não aconteceu, igreja do Senhor. Leia comigo, Apocalipse capítulo 6, versículo de número 1. Isto ainda não aconteceu. Está escrito: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo. Ele empunhava um arco, e lhe foi dada uma coroa. Ele cavalgava como determinado a vencer. Isto aconteceu, preste atenção por favor. Ainda não, por quê? Porque isto é abertura dos 7 selos. Os 7 selos só há de ser abertos no período da grande tribulação. Aconteceu? Ainda não. Mas Anderson Nunes, eu já ouvi dizer que Jesus ele vai vir montado em um cavalo branco. Eu já ouvi dizer que Jesus é o cavaleiro branco. Jesus é este cavaleiro de Apocalipse 6, versículo 1? Não, porque este aqui, ele é o anticristo. E aonde está Jesus vindo montado em um cavalo branco? Acompanhe comigo, Apocalipse 19, versículo de... está escrito: vi os céus abertos, eles cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele com justiça. Deus poderoso. São como chama a cabeça, há muitas coroas, e o nome que só ele conhece é ninguém mais. Esse cavaleiro que vem no cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11, ele é o nosso Senhor. Aconteceu? Ainda não. O que ainda não aconteceu? Acompanhe comigo com a sua Bíblia aberta. Apocalipse 20, versículo 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. É o juízo final. Aconteceu? Ainda não. O que ainda não aconteceu? Apocalipse 21, versículo de número 1. A Nova Jerusalém
João descreveu: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: os homens com os quais ele viverá, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com ele. Seu Deus, Anderson Nunes, o que vai acontecer quando a igreja, a geração de adoradores, estará na Nova Jerusalém? Apocalipse 21, versículo 4: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olhe para o seu irmão e diz: isto ainda não aconteceu. Diz para ele: isto ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E quem acredita que o arrebatamento vai acontecer, que nós vamos estar lá adorando a ele, vai acontecer. Apocalipse 19 está dividido o livro do eixo. Apocalipse 1, verso 19 diz: todas as coisas que você viu. O que é que ele viu? Apocalipse 1, João vai ver o que ninguém viu. Por quê? Porque Moisés viu Deus no meio da sarça. Ezequiel, o livro de Ezequiel 1, Ezequiel na beira do rio Quebar, dentro de Babilônia, ele viu o céu aberto, mas ele viu um carro, e assentado no trono da filho dos deuses, e aquele carro se movimentava pelo sopro do Espírito, e aonde o Espírito ia, levava o carro, e o carro ia pelo controle do Espírito. Estevão olhou para o céu, em Atos 7, verso 54 ao verso 58, e Estevão disse: eu vejo o céu aberto e o Filho de Deus em pé à direita de Deus Pai. Mas o que João viu, ninguém viu. Por quê? Porque há revelações e revelações. Eu consigo ter uma revelação do Senhor, sim. A pastoral Cássia consegue obter uma outra revelação, sim. Mas há revelações e revelações. Mas a pergunta é: qual é o momento e qual é o período a qual nós queremos receber uma grande revelação da parte do Senhor? Acompanhe o versículo 1: revelação de Jesus Cristo. Alguém está revelando. Revelação significa mostrar aquilo que outrora estava encoberto. Então Deus está olhando para João, e Deus está trazendo à tona aquilo que uma vez estava encoberto. Mas a pergunta é: aonde João estava quando ele recebeu esta grande revelação? Acompanhe comigo o versículo 1, o versículo 9 do capítulo 1 de Apocalipse. Olha o que João vai dizer: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. Olha para o teu irmão e diz: o que significa Patmos? O que significa Patmos? A palavra Patmos significa mortal. Diz para o teu irmão: mortal. Diz para o teu irmão: mortal. Alguém ama a Bíblia como eu? Diz para ele: mortal. Então Deus está dando uma revelação para João em um lugar de morte. Então Deus está dando uma revelação para João em um local que é mortal. O interessante é que eu disse no começo que todos os apóstolos foram martirizados, exceto João. Eu anotei, eu amo anotar. Eu anotei que Pedro, ele foi crucificado em uma cruz de cabeça para baixo. Eu anotei que Bartolomeu foi crucificado e depois foi decapitado. Eu anotei que Mateus, ele foi ferido, perdão, por uma lança. Eu anotei que André foi crucificado em uma cruz em forma de X. E hoje, por uma religião, ele é chamado de Santo André. Vocês lembram que eu disse que a igreja passava por uma grande perseguição? A igreja
temos hoje aí um poste em cada rua, em cada rodovia. O que iluminava as ruas antigas de Roma era o corpo dos cristãos sendo queimado vivo no madeiro. A igreja passou por uma grande perseguição. O interessante é que no momento que João ele recebe esta revelação, a igreja estava completando 66 anos de existência, 66 anos de idade. Igreja do Senhor é um período que se completa uma idade, é um período que se faz aniversário. Ninguém quer chorar, a gente quer se alegrar. Quem esteve aqui ontem no culto do pastor de aniversário pela tua vida sabe que todos aqui ontem se alegraram, que ontem festejaram, que todos aqui ontem sorriram. A igreja estava completando 66 anos de idade, mas no momento de usufruir da tua alegria, a igreja não está usufruindo. Por quê? Porque a tempestade se levantou, os inimigos de Roma estão vindo contra a igreja. Quem aqui já leu a história do Coliseu sabe que naquela época pegavam os cristãos, eram colocados os cristãos dentro do Coliseu de Roma, e bestas feras como leão, como leoa, vinha e matava, destraçalhava todo aquele que servia a Jesus Cristo. A igreja está completando idade, mas a igreja não está comemorando, a igreja não está festejando, a igreja está sendo perseguida, a igreja está se escondendo, porque a perseguição é grande. Mas aí a gente vai ver que no momento da perseguição, quando a igreja está completando idade, quando a igreja está completando anos de vida, alguém vai ser exilado para Roma, alguém vai parar dentro de Roma. Eu anotei aqui uma das 3 grandes perseguições. Primeiro, a perseguição pelo imperador romano chamado Nero, em 64 a 67 depois de Cristo. Muitos cristãos foram crucificados e outros lançados às feras. O segundo imperador Domiciano, no ano de 96 depois de Cristo, ele matou 40 mil cristãos e outros foram torturados perante as feras. Aí hoje a gente se compara no tempo presente. Quando uma varoa quebra a unha, não dá para colocar sandália, não quer ir para a igreja. Quando o varão pega o sapato, não tem roupa para usar, ele não quer ir para a igreja. Aí eu vejo a igreja perdendo 40 mil cristãos, perdendo alguém que está entrando no Coliseu e por não negar o nome de Jesus está sendo morto. Aí eu vejo a igreja passando por tamanha perseguição e ela permaneceu de pé. Aí eu pergunto para nós aqui hoje, que é culto de Santa Ceia, por que quando se levanta um vento a gente quer parar? Porque quando se levanta a batalha a gente quer parar? Alguém foi morto por um leão. Aqui nunca ninguém sofreu uma perseguição como esta, e nós estamos aqui nesta noite para declarar que nós somos mais que vencedores. Aleluia! A igreja passou perseguição. Domiciano pega esse homem chamado João, coloca João no caldeirão de azeite fervendo, ele não morre. Pega João, exila João em Pátimos. Quando João entra nesta ilha chamada Pátimos, alguma coisa vai acontecer. Primeiro, alguém se revela. Glória a Deus. Segundo, uma voz se revela. Meu Deus. Terceiro, o perfil daquele que está se revelando. Percebam que ele está num lugar chamado de morte. Ele está num local que é chamado de mortal. Quem pega João, coloca ele na ilha de Pátimos, que ficava a alguns quilômetros do mar Egeu. A ilha de Pátimos é uma ilha rochosa, é uma ilha de exílio. Todo aquele que entrava vivo, ele nunca ou jamais ia sair morto. E permita-lhe abrir uma observação: João não morreu na ilha de Pátimos, porque quando passa 18 meses, o imperador Nerva nasce, o imperador Nerva começa a reinar, e ele pega João, tira ele de Pátimos e leva ele para Éfeso. Em Éfeso ele escreve o Evangelho e as 3 epístolas. Mas João em Pátimos é um local de morte. Quem está do lado de fora está olhando para dentro de Pátimos e está dizendo: neste momento, nesta hora, aquele João já morreu. Quem pegou João e exilou João lá, ele está dizendo: por esse período de tempo, João ele já faleceu. Por quê? Porque é um local de morte, porque é um local que não tem sobrevivência.
vida, mas eu amo a Cristo, porque Deus é um Deus que se revela. Ele não só se revela na bonança, mas Ele também se revela na batalha. Ele não só se revela na vitória, mas Ele também se revela na peleja. E eu estou pregando para quem acredita na Bíblia e quem ainda entende que há uma profecia bíblica sobre esta igreja. Então diz para o teu irmão, nesse período de morte, enquanto estão pensando que alguém morreu, enquanto estão pensando que alguém parou, alguém nesse ano de 2020 pode até dizer: eu nunca mais ouvi o nome de fulano, eu nunca mais ouvi o nome de ciclano. Talvez nesse momento, 8 horas da noite, alguns minutos, alguém está dizendo que será naquela igreja Batista Geração de Adoradores. Eu nunca vi mais ninguém falar daquela igreja. No momento em que todos estão do lado de fora, pensando que quem está dentro morreu, aquele que está dentro não morreu, mas está recebendo revelações da parte do Senhor. Eu quero profetizar uma palavra bíblica. Aperte de alguém diz é a Bíblia. Aperte a mão de alguém diz é a Bíblia. Quando a Bíblia diz, o povo se cala. Fala para ele. Quando a Bíblia diz, o povo se cala. E é Deus que está falando. E Deus está dizendo aqui, nesse local de morte, nesse local de declínio, eu vou me revelar para você. João da Essinário, João está tendo uma revelação. Profetiza para alguém, está preparado? Profetiza para ele, está preparado? Hoje eu passei o tempo todo em oração, jejum e Bíblia, e Deus falou: eu quero fazer algo, eu quero revelar algo. Igreja do Senhor, nós não somos merecedores que quando Deus nos dá a revelação, Deus só nos dá a revelação, primeiro por causa da tua graça, segundo, mediante a tua palavra que Ele não pode mentir, e terceiro, porque Ele é Deus na nossa vida. Eu quero entender que ainda existe uma revelação sobre esta igreja. Oh, aleluia! Alguém está pensando que tem morte, mas no local de morte ainda tem alguém vivo, ainda tem alguém testemunhando. Olha para o teu irmão e diz: a tua casa não vai ser celeiro de morte, a tua família não vai ser celeiro de morte, esta igreja não vai ser celeiro de morte, essa igreja testemunhará a revelação que Deus está entregando. É tempo de revelação. Quem levanta suas mãos para adorar? É tempo de revelação. É tempo de revelação. Ele tem esse lado estar. O local é de morte. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Alguém está pensando que Deus, para se revelar, Ele só se revela em palácio, Ele só se revela em casa de ouro. Mas nesta noite, o meu Deus resolveu subir esta localidade, está dentro desta igreja, para falar para alguém: é tempo de revelação. Eu quero revelação. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Oh, levante a tua mão, levante a tua mão. Quem canta vai receber revelação de palavras dentro. Quem prega vai receber revelação dentro da palavra. Quem dirige o culto, Deus vai dar revelação. O profundo escondido. Se prepara, se prepara. Quando você falar, quando Deus começar a abrir o leque, alguém vai dizer: tá maluco? Não é, é revelação, é revelação. Deus está trazendo uma revelação. Profetiza para 3 pessoas: é tempo de revelação. É tempo de Deus se revelar. É tempo de Deus se revelar. Oh, meu filho, o ano ainda não acabou. Oh, minha filha, o ano ainda não acabou. Então levanta a sua cabeça, escuta o teu peito, põe o teu pé no chão, levanta as suas mãos para o alto e declara: eu acredito num Deus que se revela.
Ele está em Patmos. Mas pensa comigo. Quem está do lado de fora está trazendo uma notícia que a igreja, João, a igreja está exilada. Mas quem está do lado de fora está trazendo uma notícia que por este tempo João já morreu. Mas quem está do lado de fora não entende o propósito de Deus levar João para aquela ilha. Posso te fazer uma pergunta? Qual é o propósito de Deus na tua vida nesta fase que você está vivendo? É quando muitos estão dizendo, morreu, João diz, versículo 9. Ele diz, estava lá por causa do testemunho do Senhor. Aí ele afirma, versículo 10, eu vi o Senhor, porque eu me achei em espírito. E finalizo aqui. Quem está se revelando para as mãos? Irmãos, quando Deus se revela porque Ele quer fazer alguma coisa. Aleluia. Não tem essa. Pulou por quê? Porque eu senti uma emoção. Não, porque Deus se revelou. Aleluia. Não tem essa. Me arrepiei por quê? Não sei, foi um arrepio. Não, porque foi Deus que se manifestou. Aleluia. Então não tem essa. Eu tive uma revelação. Qual? Não sei. Não sabe? Se Deus se revelou, por que tu não sabe? Porque quando Deus se revela, há um propósito insondável para as nossas vidas. E nesta noite, Deus tem um mistério insondável dentro desta igreja. E como nós vamos entender esse mistério insondável? Quando nós entrarmos no mundo do Espírito. Maravilha! Repare, Deus se revelou para João, finalizo aqui, em 5 minutos, porque Deus queria falar para João algumas coisas. E entre essas coisas eu separei o versículo 8. Por quê? Porque o versículo 9 e o versículo 8 não está em ordem cronológica. O primeiro versículo 8 teria que ser o versículo 9. E o versículo 8 teria que ser o 9, o 9 e o 8. Por quê? Porque primeiro teria que começar João dizendo onde ele estava. Não começa. Começa primeiro Deus dizendo quem é, para depois João dizer aonde ele estava. Então não está em ordem cronológica. Pergunte para o seu irmão, aonde você está? Pergunte mais uma vez, aonde você está? Repare, João está exilado, é um lugar de morte. Versículo 8, uma voz fala com ele, eu sou o... Vamos lá, alguém está entendendo a palavra de amém? Fica comigo, eu sou o... Eu sou o... Repare, ele é o alfa, ele é o ômega. Mas calma aí, esse alfa e ômega está se revelando no lugar de bonança? Não. Esse alfa e ômega está se revelando no lugar de vitória? Não. Esse alfa e ômega está se revelando no lugar propício onde ele tem que se revelar? Não. Esse alfa e ômega está se revelando no local que é de morte. Meu Deus, aleluia. Aleluia. E olha o que ele vai dizer, João, eu sou o alfa, eu sou o ômega, diz o Senhor Deus. Na língua portuguesa, quem é o sujeito que está dizendo que é alfa e ômega? Deus. Então calma aí, João entrou sozinho no lugar de morte, mas não permaneceu sozinho. Glória ao Senhor. Eu amo a Bíblia, eu vou pegar a Bíblia até o final. Fica tranquilo, diz para o teu irmão, tu pode entrar na luta sozinho, diz para ele. Tu pode entrar nesse deserto sozinho, diz para ele. Tu pode entrar nesta batalha sozinho, mas tem alguém que não vai deixar você permanecer. Oh, aleluia! O diabo não pode receber uma grande revelação, a pedida não pode receber uma grande revelação, a batida não pode receber uma grande revelação, Pedro Rei não pode receber uma grande revelação, Branca Rua não pode receber uma grande revelação, o inferno não pode receber
comigo, alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego. Repare que Deus está dizendo, João, eu sou o alfa. E eu sou o alfa. Como ômega. Vamos lá, eu sou o alfa. E eu sou o ômega. Repare, alfa e ômega. Alfa, a primeira letra. Ômega, a última letra. O que Deus está dizendo para João? João, eu estou dentro do alfabeto grego. Aleluia, Jesus. Olha, o que é o alfabeto grego? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, beta, teta, kappa, lambda, mi, ni, xi, pi, rho, sigma, tau, fi, que ri, ômega. Deus está dizendo, João, eu ainda estou no controle.